No velório da minha tia, um estranho me entregou uma foto com a data de amanhã. Esta é a história de um momento em que a minha certeza, que parecia tão inabalável quanto as rochas que circundam a nossa pequena vila de pescadores, se desfez em pó, revelando um abismo de ignorância que eu, em minha justiça cega, havia cavado com minhas próprias mãos. Eu só queria provar que ele mentia, que o homem que todos elogiavam, o recém-chegado que parecia ter a solução para todos os nossos problemas, era, no fundo, um impostor. Mas a verdade, a verdade, ela me atingiu com uma força que nenhuma das minhas pesquisas ou das minhas intuições mais aguçadas pôde prever. E o que era para ser um grito de triunfo se transformou em um sussurro embargado de desculpas, um pedido de perdão que até hoje ecoa em cada fibra do meu ser, moldando quem eu sou e quem ainda hei de ser. Eu, Júlia, achei que estava caçando um lobo em pele de cordeiro, mas no fim, a ovelha fui eu, e a caça era, na verdade, uma lição. O ar no salão comunitário da Vila da Alvorada estava pesado. Não apenas pelo cheiro de flores murchas e café forte, mas pela densidade da tristeza que pairava sobre todos nós. As cadeiras de plástico alinhadas em semicírculo estavam quase todas ocupadas por rostos familiares, muitos deles inchados de tanto chorar, outros apenas com a marca silenciosa da dor nos olhos. No centro, o caixão de madeira clara abrigava o corpo frágil de minha tia Lúcia, que parecia dormir um sono profundo e sereno. Ela, que em vida era um furacão de energia, uma mulher à frente de seu tempo, com cabelos grisalhos rebeldes e um sorriso que desarmava qualquer um, agora repousava em uma quietude que parecia estranha demais para ela. Eu, Mariana, aos meus 27 anos, sentia um nó na garganta que me impedia de respirar direito. Lúcia não era apenas minha tia, era minha confidente, minha amiga, minha bússola em um mundo que muitas vezes me parecia caótico. Ela era a artista da família, a excêntrica, a que via cores onde outros viam cinza, a que encontrava beleza no incomum. Sua casa, repleta de objetos de viagens exóticas, livros em línguas estranhas e pinturas vibrantes que ela mesma fazia, era um universo à parte. Um refúgio para mim desde a infância. Lúcia nunca se casou, nunca teve filhos, mas sua vida era plena, cheia de mistérios e aventuras que ela compartilhava comigo em doses homeopáticas, como pequenos tesouros revelados aos poucos. Agora seu livro de histórias estava permanentemente fechado, e eu sentia um vazio imenso. Em meio ao burburinho de condolências sussurradas e abraços apertados, meus olhos se fixaram em um homem que eu nunca havia visto antes na vila. Ele estava parado um pouco afastado, perto da porta de entrada, uma figura discreta, quase se misturando com as sombras do fim de tarde que já invadiam o salão. Alto, cabelos escuros que caíam sobre a testa, e um casaco de linho de um tom de verde musgo que parecia antigo, quase fora de moda. Ele não chorava, mas seus olhos, de um azul tão profundo que pareciam absorver a luz, estavam fixos no caixão, com uma intensidade que sugeria uma conexão que eu não conseguia compreender. Por um momento nossos olhares se cruzaram. Ele tinha um ar de melancolia serena, mas também de uma estranha urgência. Ele começou a se mover lentamente em minha direção. Eu, curiosa, mas ainda em luto, o observei. Ninguém mais parecia notá-lo, ou talvez a dor os impedia de ver além do seu próprio sofrimento. Ele parou a poucos centímetros de mim, a respiração dele roçando meu rosto. Seu cheiro era de terra molhada e livros velhos, um cheiro que por algum motivo, me trouxe uma estranha sensação de familiaridade, quase como um déjà vu. Você é a Mariana, certo? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, mas com uma clareza que perfurou o burburinho do salão. Sua voz tinha um tom que parecia vir de outro tempo, um sotaque suave mas indefinível. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ele estendeu a mão, e nela, um envelope pardo, amassado, que parecia ter viajado por longos anos. Sua tia. Ela queria que você tivesse isso. Que você soubesse. Não abra agora. Só amanhã. E confie na Lúcia. Ela sempre soube o que fazia. Antes que eu pudesse reagir, antes que eu puder perguntar quem ele era, como ele conhecia minha tia, como ele sabia meu nome. Ele se virou e desapareceu na multidão tão rapidamente quanto surgiu, como uma miragem em meio à névoa da minha dor. Procurei-o com os olhos, mas ele simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. O envelope em minhas mãos parecia queimar. Era pesado, macio, com um calor estranho. Ignorei a advertência do estranho e com as mãos trêmulas abriu ali mesmo na penumbra do velório. Dentro havia uma única fotografia. Era uma foto antiga em preto e branco, com as bordas ligeiramente desbotadas, mas a imagem era clara. Era eu. Eu, Mariana, em um cenário que eu reconhecia vagamente como a antiga fábrica de sardinha abandonada na beira da vila, um lugar que usávamos para brincar na infância.
mas que estava interditado há anos. Na foto eu estava de costas, olhando para o mar, mas havia algo peculiar. Eu estava vestindo uma blusa que ainda não tinha, uma blusa de linho azul claro que eu tinha visto em uma vitrine na cidade grande e planejava comprar. E na minha mão havia um objeto, um pequeno relicário de prata, um objeto que eu nunca havia visto antes na vida. No canto inferior direito da foto, escrita com uma caligrafia elegante e antiga como a de Lúcia, estava a data, 15 de maio. 15 de maio. Amigos, a data do velório de Lúcia era 14 de maio. A foto era de amanhã. O mundo ao meu redor girou de forma vertiginosa. O cheiro de flores, a música suave, as vozes sussurradas, tudo se transformou em um zumbido distante, ensurdecedor. Meus joelhos fraquejaram, e eu precisei me segurar na cadeira ao lado para não cair. Uma foto minha do futuro entregue por um estranho no velório de minha tia, com uma mensagem enigmática e uma data que ainda estava por vir. O que aquilo significava? Era uma piada de mau gosto? Uma brincadeira cruel de alguém que sabia da minha sensibilidade ao inexplicável? Ou seria um aviso? A primeira onda de emoções foi o choque, tão profundo que me paralisou. Depois veio o medo, um calafrio que percorreu minha espinha, misturado com uma pontada de curiosidade que em minha essência sempre foi mais forte que o medo. Eu apertei a foto em minhas mãos, sentindo o papel áspero e a umidade do meu suor. Lúcia sempre foi excêntrica, mas isso era demais. Mostrei a foto para minha mãe, Cecília, que estava um pouco mais calma agora, conversando com algumas vizinhas. Ela olhou para a imagem, depois para mim com um olhar preocupado. Mariana, minha filha, você está muito abalada. Isso deve ser uma brincadeira de alguém sem noção. Ou, você está imaginando coisas. A Lúcia não faria isso. Minha mãe, sempre prática e racional, tentou me convencer de que era uma ilusão, um produto da minha mente em luto. Mas eu não estava imaginando. A blusa, o relicário, a data. Tudo era real demais, específico demais. Ninguém da minha família conhecia meus planos de comprar aquela blusa. Ninguém me havia visto com aquele relicário. E o estranho, ninguém mais parecia tê-lo notado de forma clara. Minha cabeça fervilhava. Lúcia sempre me contava histórias estranhas. Histórias sobre sonhos premonitórios, sobre a dança do tempo, sobre objetos que guardavam memórias. Eu sempre as ouvia com uma mistura de fascínio e ceticismo, atribuindo-as à sua mente artística e criativa. Mas agora suas palavras ganhavam um novo e perturbador significado. O tempo, minha querida, não é uma linha reta. Ele se curva, se dobra, às vezes até se encontra consigo mesmo. Essa frase, dita por ela há anos, ecoava em minha mente. Eu não consegui dormir aquela noite. A foto estava em meu criado mudo, a imagem em preto e branco me observando, me convidando a desvendar seu mistério. O que aconteceria amanhã? Por que Lúcia queria que eu tivesse essa foto? E quem era aquele homem misterioso? Minha intuição, que a Lúcia tanto valorizava, gritava que aquilo não era uma simples brincadeira. No dia seguinte, o dia 15 de maio, o sol nasceu com uma luz diferente. Eu estava exausta, mas com uma energia estranha, uma urgência que me impulsionava. Decidi ir à antiga fábrica de sardinha, o local da foto. Não queria apenas ver se a foto se realizaria, queria entender, queria desvendar. A fábrica abandonada era um lugar fantasmagórico. O cheiro de peixe seco e ferrugem ainda pairava no ar, misturado ao cheiro salgado do mar. As paredes descascadas, os maquinários enferrujados, as janelas quebradas, tudo era um testemunho do tempo que havia parado ali. Era um lugar de memória, de histórias não contadas. E agora era o cenário da minha. Eu andei pelos corredores empoeirados, sentindo o arrepio do vento que entrava pelas frestas. Procurei pelo local exato da foto. Demorou um pouco, mas eu o encontrei. Uma abertura na parede que dava para o mar, com uma rocha grande que se projetava, exatamente como na imagem. Minha mente trabalhava em ritmo acelerado. Eu estava lá, no local, no dia. Mas e a blusa? E o relicário? Eu estava vestindo uma camiseta velha e jeans. Nada da blusa azul claro. E o relicário? Eu nunca o havia visto. Decidi revirar as coisas de Lúcia. Talvez ela tivesse deixado uma pista, um sinal. Voltei para a casa da Lúcia, que agora me parecia ainda mais misteriosa. Minha prima Sofia, nome diferente da minha amiga, estava lá, organizando algumas coisas. Ela me viu com a foto e revirou os olhos. Você ainda está com essa bobagem, Mariana? É um dia difícil para todos. Tente relaxar. Eu a ignorei. Fui para o quarto de Lúcia. Ela sempre foi muito organizada, mas tinha seus pequenos esconderijos. Procurei onde ela guardava seus tesouros. Encontrei uma pequena caixa de madeira escura, escondida no fundo do guarda-roupa, sob algumas mantas antigas.
Dentro havia um diário de capa de couro desbotada, amarrado com uma fita de seda puída, e um pequeno saquinho de veludo. Dentro do saquinho estava ele, o relicário de prata da foto. Pequeno, delicado, com arabescos intrincados. E na foto, o relicário estava aberto, mas na minha mão, ele estava fechado. Abri o diário. A caligrafia de Lúcia familiar e elegante. As primeiras páginas falavam de suas viagens, de suas aventuras. Mas em um determinado ponto a escrita mudava, tornando-se mais pessoal, mais íntima. Lúcia falava de um grande amor, um amor proibido, um homem que ela conheceu em uma de suas viagens pela Europa. Ele era um relojoeiro, um homem de mistérios e de uma sabedoria peculiar sobre o tempo. Ele se chamava Elias. As páginas do diário revelavam uma história de amor intensa e secreta. Elias e Lúcia, almas gêmeas separadas por continentes e circunstâncias, mas unidas por uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. Elias, o relojoeiro, tinha um dom estranho. Ele conseguia ver pequenos fragmentos do futuro, como fotos em sua mente. Ele as desenhava, as pintava. E Lúcia, que acreditava nele cegamente, guardava essas visões como tesouros. Em uma das últimas entradas, Lúcia escrevia sobre uma visão que Elias teve, um presságio de algo importante. Uma foto. Eu, Mariana, no futuro, com o relicário aberto, em um momento de revelação. Ela havia pedido a Elias para materializar essa visão, para que eu, sua sobrinha e confidente, pudesse desvendar o mistério. O homem do velório era Elias. De alguma forma, ele havia encontrado uma maneira de cumprir a promessa feita a Lúcia de entregar a foto, de guiar-me. Mas como ele envelheceu tão pouco? Seria Elias o estranho do velório? Ou um descendente dele, um guardião de seu legado? O mistério se aprofundava. Eu voltei à fábrica de sardinha, o relicário em minhas mãos. Senti o peso da responsabilidade, o peso da promessa de Lúcia. A foto me mostrava ali, naquele lugar, naquele momento. Eu precisava recriar a cena, desvendar o que o relicário aberto revelaria. Cheguei ao local exato da foto. O sol estava em seu ponto mais alto, exatamente como na imagem. Meu coração batia forte. Olhei para o relicário em minhas mãos. Ele estava fechado, mas na foto, ele estava aberto. Com as mãos trêmulas, eu o abri. Dentro havia um microfilme. Pequeno, quase invisível. E uma minúscula agulha. Como eu ia ler aquilo? Eu me sentei na rocha, como na foto. Olhei para o mar, tentando entender. A frase de Lúcia ecoava: confie na Lúcia. Ela sempre soube o que fazia. Ela era uma mulher de recursos. Ela não me daria um mistério sem uma forma de resolvê-lo. Lembrei-me de um projetor de microfilmes antigo que ela tinha em sua casa. Uma relíquia que eu nunca soube para que servia. Corri de volta para casa, o relicário e o microfilme em minhas mãos. O projetor estava em uma caixa no sótão. Empoeirado, mas intacto. Conectei-o na tomada, a luz fraca da lâmpada iluminando o pequeno rolo de filme. Com a agulha consegui enrolar o microfilme no projetor. O que eu vi na parede me deixou sem ar. Não era um texto nem uma imagem. Eram plantas. Plantas arquitetônicas detalhadas, esquemas complexos de uma estrutura subaquática, algo grandioso, inovador, que eu, como urbanista, reconheci imediatamente como algo revolucionário. Eram os projetos de Lúcia. Projetos que ela nunca havia mostrado a ninguém, projetos que ela guardava em segredo. Um centro de pesquisa marinha avançada, uma estação de observação submarina, um santuário para a vida marinha ameaçada. Mas também havia algo mais, algo inquietante. Um mapa com coordenadas precisas apontando para um local específico, a alguns quilômetros da costa da Vila da Alvorada. E um desenho detalhado de um artefato antigo, com anotações sobre sua composição e função. O diário de Lúcia tinha mais uma entrada, escondida nas páginas finais, escrita em tinta invisível, que só revelava sob o calor de uma lâmpada. Lúcia falava de um tesouro. Não um tesouro de ouro e joias, mas um tesouro de conhecimento. Um antigo artefato datado de civilizações perdidas, que guardava segredos sobre a energia do oceano. Ela e Elias, em suas viagens, haviam descoberto indícios desse artefato e juntos, Lúcia com sua visão arquitetônica e Elias com seu dom premonitório, planejaram um centro de pesquisa que pudesse protegê-lo e estudar seus mistérios, para o bem da humanidade. Mas eles sabiam que seria um projeto ousado, controverso, que atrairia cobiça e perigo. Lúcia havia se comprometido a guardá-lo. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. Elias havia tido uma visão. A fábrica de sardinhas seria o local onde a peça principal do artefato seria exposta, de forma oculta, amanhã, dia 15 de maio, por um grupo de pessoas que planejavam roubá-lo e vender seus segredos. Lúcia, em seu leito de morte, havia planejado tudo.
O estranho do velório não era Elias, mas um descendente dele, um guardião do legado da família de relojoeiros e videntes do tempo, que tinha a missão de entregar a foto no momento exato para que eu, a próxima guardiã, pudesse intervir. A foto não era apenas uma previsão, era uma instrução. O relicário aberto na foto era o sinal para eu abrir o relicário físico. A blusa azul claro. Ela havia comprado e deixado em um saco para mim no armário da Lúcia com um bilhete, para a nossa guardiã. Use-a com honra. Ela sabia que eu a compraria, que eu a usaria. Tudo estava interligado, como as engrenagens de um relógio perfeito. Eu precisava agir. O grupo que Elias previu que estaria na fábrica amanhã, o dia 15 de maio, não eram simples ladrões. Eram pessoas com conhecimento, pessoas que sabiam o que estavam procurando. O mapa no microfilme não levava a um tesouro, levava ao local onde o artefato estava escondido, a peça principal, que seria retirada de seu esconderijo amanhã. Eu tinha a data, o local e a informação. Eu precisava impedir o roubo. Corri para a prefeitura, a foto, o relicário e as plantas de Lúcia em minhas mãos. A prefeita Dona Aurora me recebeu com uma expressão cansada. Eu contei toda a história, sem omitir detalhes, sem tentar racionalizar. Mostrei-lhe a foto, as plantas do microfilme, o diário de Lúcia. Expliquei sobre o artefato, sobre o plano. Ela, que conhecia a excentricidade de Lúcia e que confiava em mim, ouviu atentamente. Mariana, ela disse, a voz embargada, a Lúcia sempre foi a nossa protetora silenciosa. Eu sinto muito não ter dado a ela o crédito que merecia. Mas agora é a sua vez. O que você quer que façamos? Com a ajuda de Dona Aurora e dos poucos policiais da vila, montamos um plano. Era arriscado. Eu, com minhas habilidades de observação, seria a isca, a sentinela. A polícia se esconderia, esperando o momento certo. Voltei para a fábrica de Sardinha, vestindo a blusa azul claro de Lúcia com o relicário pendurado no pescoço. O sol, que antes brilhava com uma promessa, agora parecia ter uma tonalidade mais sombria, carregada de tensão. Escondi-me em um canto estratégico, observando. O grupo chegou em um barco pequeno, logo após o amanhecer. 3 homens e uma mulher. Eles eram profissionais, silenciosos, com equipamentos de mergulho e ferramentas especiais. Eu os observei enquanto eles se preparavam, o coração batendo forte, sentindo o suor escorrer pela testa. Eles começaram a montar um guindaste improvisado. O mapa de Lúcia mostrava que o artefato estava em uma caverna submarina, de difícil acesso. Eles sabiam exatamente onde procurar. No momento exato em que um dos homens estava prestes a mergulhar, eu saí do meu esconderijo, como na foto, indo até a abertura na parede, olhando para o mar, com o relicário aberto em minhas mãos. Eu era a isca. Parados, a voz de Dona Aurora ecoou, e os policiais saíram de seus esconderijos. Os ladrões, surpresos, tentaram reagir, mas foram rapidamente dominados. A verdade veio à tona. O artefato era real. Uma peça de tecnologia avançada de uma civilização antiga, capaz de aproveitar a energia das correntes oceânicas de forma limpa e ilimitada. Lúcia havia passado anos pesquisando e protegendo esse segredo, projetando o farol da esperança como uma forma de usá-lo para o bem da humanidade. O grupo de ladrões era uma organização internacional que cobiçava o artefato para fins bélicos. A Vila da Alvorada foi salva, não apenas do roubo, mas de um futuro sombrio de exploração. O farol da esperança de Lúcia foi construído, com minha ajuda e a dedicação de todos os moradores. Eu me tornei a diretora do centro de pesquisa, honrando o legado de minha tia. E Elias, o homem misterioso do velório? Nunca mais o vi. Mas em uma das últimas páginas do diário de Lúcia, havia um último bilhete, escrito em sua caligrafia elegante. Mariana, o tempo se curva. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Elias é um guardião. Ele aparecerá quando for necessário. E você é a nossa guardiã agora. Não tenha medo de olhar para o futuro, nem de mudar o passado. Minha vida nunca mais foi a mesma. Deixei de ser a Júlia cética e impetuosa para me tornar a Mariana que confiava nos mistérios do tempo, nos sinais do destino, e na sabedoria da minha tia Lúcia. Eu, que só queria provar que ele mentia, descobri que a verdade era muito mais complexa e bela do que eu poderia imaginar. E naquele dia eu pedi perdão, não apenas a Rafael, mas a mim mesma por minha cegueira. E ao fazê-lo abri meu coração para um universo de possibilidades que Lúcia, em sua infinita sabedoria, já havia previsto. E essa é a minha história, a história da guardiã da Vila da Alvorada. A história daquele velório, daquele estranho, daquela foto com a data de amanhã, tornou-se um marco na Vila da Alvorada. Não apenas para mim, Mariana, mas para todos que testemunharam a virada dos acontecimentos.
A descoberta do artefato e a revelação dos planos da tia Lúcia mudaram o destino da nossa pequena comunidade de pescadores para sempre. O Farol da Esperança, antes um projeto ambicioso no papel, transformou-se em uma realidade imponente, uma estrutura de linhas elegantes que se erguia sobre o mar, um farol de conhecimento e proteção. Minha transição de urbanista cética e, confesso, um tanto arrogante em minha busca por verdades que se provaram superficiais, para diretora e guardiã do Centro de Pesquisa Marinha da Vila da Alvorada, não foi fácil. A responsabilidade pesava sobre meus ombros, e a memória de Lúcia, que antes era uma presença reconfortante, agora se tornava um farol de exigência. Eu me sentia constantemente à prova, buscando honrar o legado dela. No entanto, a comunidade me abraçou. A prefeita Dona Aurora, uma mulher de fibra e visão, foi minha maior apoiadora, orientando-me nos trâmites burocráticos e nas relações públicas, defendendo o projeto com unhas e dentes contra aqueles que, ainda céticos ou mal-intencionados, tentavam desvalorizar o achado de Lúcia. O velho Elias, o padeiro, que um dia me deu a pista mais importante sobre o estranho do velório, tornou-se um conselheiro informal. Ele, que havia desconfiado de mim em meu momento de maior impulsividade, agora via em meus olhos a mesma paixão pela verdade e pela vila que ele carregava em seu coração. Suas histórias sobre a Lúcia, sobre o passado da vila, sobre os perigos e as maravilhas do mar, me ajudaram a entender não apenas o projeto, mas a alma da comunidade que eu agora servia. A equipe do Farol da Esperança foi formada por pesquisadores de todo o mundo, atraídos pela inovação do projeto e pela beleza do artefato ancestral. Mas a alma do centro era local. Pescadores experientes com seu conhecimento profundo do mar e das correntes, tornaram-se guias e colaboradores essenciais. Jovens da vila, antes sem perspectivas, encontraram ali a oportunidade de se qualificar, de aprender sobre robótica submarina, biologia marinha, energias renováveis. O Farol não era apenas um centro de pesquisa, era um catalisador de sonhos, um motor de desenvolvimento para a Vila da Alvorada. O microfilme, o relicário e o diário de Lúcia foram guardados em um cofre seguro no centro de pesquisa, mas sua história era contada para todos. O relicário, especialmente, se tornou um símbolo. A blusa azul claro que Lúcia me deixou, e que eu usei no dia da intervenção, guardei-a com um carinho que só uma relíquia pode inspirar. Ela não era apenas uma peça de roupa, era o uniforme de uma guardiã. Com o tempo, comecei a entender a complexidade do silêncio de Lúcia. Ela não escondeu o projeto por egoísmo, mas para protegê-lo. Ela sabia que a ambição humana era traiçoeira, e que um conhecimento tão poderoso como o do artefato exigia maturidade, responsabilidade e um profundo respeito pela natureza. Ela me preparou, à sua maneira peculiar, para assumir essa tarefa, para ser a próxima guardiã. O estranho do velório, o Elias, nunca mais apareceu, mas eu sentia sua presença, a sua orientação invisível, a sua fé em mim. Meus pais, que inicialmente haviam duvidado de mim, tornaram-se meus maiores admiradores. Minha mãe, Cecília, chorava de orgulho a cada nova conquista do Farol da Esperança, vendo ali o legado de sua irmã amada. Meu pai, com seu pragmatismo, se envolveu na parte administrativa do centro, garantindo a solidez que o projeto de Lúcia necessitava para perdurar. A família, que um dia foi dividida pela incompreensão e pelo luto, agora estava unida por um propósito comum. A experiência me ensinou que a verdade, por mais que tentemos controlá-la, tem vida própria. Ela se desdobra em seu próprio tempo, à sua própria maneira, muitas vezes nos surpreendendo, nos confrontando, nos forçando a questionar nossas mais arraigadas convicções. Eu, que só queria provar que ele mentia, fui confrontada com uma verdade que me fez pedir perdão, que me fez enxergar o mundo com novos olhos, com mais empatia, com mais humildade. Aquele dia no velório da minha tia, com o estranho me entregando uma foto com a data de amanhã, não foi o fim da minha inocência, mas o começo da minha sabedoria. Hoje, sentada em meu escritório no Farol da Esperança, olhando para o mar cintilante, sinto uma paz profunda. Não é a paz da ausência de desafios, mas a paz de quem encontrou seu lugar no mundo, seu propósito. O legado de Lúcia vive em cada pesquisa, em cada descoberta, em cada criança da vila que sonha em ser cientista ou biólogo marinho. Eu aprendi que a vida é cheia de mistérios, de eventos inexplicáveis, de coincidências que não são meras coincidências. E que às vezes a maior aventura é se permitir ser guiado pelo inexplicável, confiar na intuição, e estar aberto para as verdades que se revelam nos momentos mais inusitados. Lúcia me deixou não apenas uma herança, mas uma missão. E eu, Mariana, estou pronta para cumpri-la com a mesma coragem, a mesma paixão e o mesmo amor pela verdade que ela me ensinou. E essa é a minha história, a história da guardiã da Vila da Alvorada,
e da verdade que um dia me fez pedir perdão, e hoje me liberta. A cada dia que passa, o farol da esperança cresce, e com ele, a nossa compreensão do mundo submarino e do legado de Lúcia. O artefato ancestral, uma maravilha de engenharia e sabedoria, é estudado com o máximo de cautela e respeito. Seus segredos, aos poucos, são desvendados, revelando não apenas uma fonte de energia limpa e ilimitada, mas também uma filosofia de coexistência com a natureza que Lúcia, com sua visão de futuro, já havia abraçado. Minha tia não era apenas uma artista, era uma visionária, uma protetora do planeta, uma guardiã de conhecimentos que agora estavam em minhas mãos. Eu, Mariana, me tornei uma líder. A voz que antes era impetuosa e combativa, agora era ponderada e inspiradora. Aprendi a lidar com a pressão, com a política, com a cobiça que o projeto do farol atraía de diferentes partes do mundo. Lembrei-me das palavras de Lúcia sobre a importância de proteger o conhecimento, de usá-lo para o bem maior. Negociei com grandes corporações, com governos, sempre defendendo os interesses da Vila da Alvorada e a preservação do artefato. Não mais a Júlia, mas a Mariana, que compreendeu a grandiosidade de seu propósito. O mistério de Elias, o estranho do velório, permaneceu. Mas sua mensagem, confie na Lúcia. Ela sempre soube o que fazia, tornou-se meu mantra. Acredito que ele foi um elo de uma cadeia de guardiões, uma linhagem de protetores dos segredos de Elias, o relojoeiro, e Lúcia, a artista. Sinto que em algum momento, quando for necessário, ele ou outro guardião aparecerá novamente, trazendo uma nova pista, um novo desafio, uma nova peça para o quebra-cabeça do tempo. A Vila da Alvorada prosperou. As casas de pescadores ganharam uma nova vida, as ruas de paralelepípedos foram restauradas, a praça principal, antes um local de pouca atividade, tornou-se um ponto de encontro vibrante, com feiras de artesanato e festivais culturais. O turismo ecológico e científico floresceu, atraindo visitantes que vinham não apenas pela beleza natural, mas pela história, pela ciência e pela esperança que o farol da esperança representava. Minha relação com o mar se aprofundou. Lúcia me ensinou a vê-lo não apenas como uma fonte de sustento, mas como um ser vivo, com seus mistérios, suas forças, suas vulnerabilidades. Mergulhei com a equipe de pesquisa, explorando as cavernas submarinas onde o artefato havia sido encontrado, sentindo a grandiosidade da natureza e a responsabilidade de protegê-la. O Diário de Lúcia, antes um livro de segredos, tornou-se um guia. Eu lia e relia suas anotações, seus pensamentos, suas filosofias. Entendi que sua excentricidade era, na verdade, uma forma de liberdade, de se recusar a ser confinada pelas expectativas do mundo. Ela era uma visionária que via o futuro, e uma artista que o traduzia em projetos e em cores. A lição mais importante que aprendi naquele velório foi a da humildade. A de que a verdade é um caminho tortuoso, e que a certeza cega é o maior inimigo da sabedoria. Eu, que um dia pensei que tinha todas as respostas, aprendi a valorizar as perguntas. Eu, que só queria provar que ele mentia, descobri que a maior mentira era a minha própria presunção. E ao pedir perdão, eu me abri para uma verdade muito maior, uma verdade que me transformou em uma pessoa mais compassiva, mais compreensiva, mais humana. A história da foto com a data de amanhã não é apenas uma história de mistério e aventura, é uma história de transformação pessoal, de como um evento extraordinário pode nos forçar a reavaliar tudo o que acreditamos, a nos reconectar com nosso propósito mais profundo. E eu, Mariana, a guardiã do farol da esperança, a protetora do legado de Lúcia, continuo minha jornada, com o coração aberto para os mistérios do universo e com a sabedoria de que a verdadeira força não reside em controlar a verdade, mas em se entregar a ela. Mesmo que ela nos faça rir antes de chorar e nos peça perdão antes de nos libertar. E essa, meus caros leitores, é a minha promessa de seguir em frente, honrando o passado e construindo um futuro. A vida na Vila da Alvorada, com o farol da esperança se erguendo majestoso no horizonte, transformou-se em um vibrante tapeçar de novas cores e possibilidades. As velhas casas de pescadores, antes resignadas ao seu destino, ganharam um novo brilho, pintadas em tons que refletiam a exuberância da vida marinha que o farol agora estudava e protegia. As ruas de paralelepípedos, que um dia ecoavam apenas o silêncio e as conversas monótonas dos dias que se arrastavam, agora fervilhavam com o burburinho de cientistas, estudantes e turistas curiosos, todos atraídos pela singularidade da nossa vila. A praça principal, antes um local de pouca atividade, tornou-se um ponto de encontro vibrante, com feiras de artesanato local, festivais culturais e palestras sobre sustentabilidade marinha, atraindo gente de todos os cantos do país e do mundo. Eu, Mariana, me tornei uma líder.
A voz que antes era impetuosa e, eu admito, um tanto combativa em sua busca por verdades que se provaram superficiais, agora era ponderada e inspiradora. Aprendi a lidar com a pressão, com as complexidades da política e com a cobiça que um projeto de tamanha envergadura, e com um achado tão revolucionário como o artefato ancestral, atraía de diferentes partes do mundo. Lembrei-me constantemente das palavras de Lúcia sobre a importância de proteger o conhecimento, de usá-lo para o bem maior da humanidade e do planeta. Negociei com grandes corporações, com governos, sempre defendendo os interesses da Vila da Alvorada e a preservação do artefato e dos ecossistemas marinhos. Não mais a Júlia impetuosa, mas a Mariana amadurecida, que compreendeu a grandiosidade de seu propósito e a responsabilidade de seu papel. O mistério de Elias, o estranho do velório, permaneceu como um sussurro no vento, uma lenda que se contava baixinho nas noites de lua cheia. Eu nunca mais o vi, mas sua mensagem, confie na Lúcia. Ela sempre soube o que fazia, tornou-se meu mantra, uma bússola interna que me guiava em momentos de dúvida. Acredito firmemente que ele foi um elo de uma cadeia ancestral de guardiões, uma linhagem de protetores dos segredos de Elias, o relojoeiro e Lúcia, a artista visionária. Sinto que em algum momento, quando a necessidade for premente e o desafio intransponível, ele ou outro guardião aparecerá novamente, trazendo uma nova pista. Um novo desafio, uma nova peça para o quebra-cabeça do tempo, confirmando que a vigilância sobre o artefato e seu propósito é eterna. Minha relação com o mar, antes uma paixão de infância, aprofundou-se, transformando-se em um compromisso de vida. Lúcia me ensinou a vê-lo não apenas como uma fonte de sustento ou um cenário de beleza, mas como um ser vivo, um organismo complexo e interligado, com seus mistérios insondáveis, suas forças avassaladoras e suas vulnerabilidades crescentes. Mergulhei com a equipe de pesquisa, explorando as cavernas submarinas onde o artefato havia sido encontrado, sentindo a grandiosidade da natureza e a imensa responsabilidade de protegê-la. Aqueles momentos sob a superfície me conectavam diretamente com Lúcia, com sua alma visionária, e com a urgência de sua missão. O Diário de Lúcia, antes um livro de segredos guardado a 7 chaves, tornou-se um guia, uma enciclopédia de sua sabedoria. Eu lia e relia suas anotações, seus pensamentos mais íntimos, suas filosofias de vida. Entendi que sua excentricidade não era uma falha, mas, na verdade, uma forma de liberdade, de se recusar a ser confinada pelas expectativas e padrões limitantes do mundo. Ela era uma visionária que via o futuro, e uma artista que o traduzia em projetos arquitetônicos e em cores vibrantes, em um legado que agora eu carregava. A lição mais importante que aprendi naquele velório, na noite da partida de Lúcia, foi a da humildade. A de que a verdade é um caminho tortuoso, e que a certeza cega é o maior inimigo da sabedoria. Eu, que um dia pensei que tinha todas as respostas, aprendi a valorizar as perguntas, a abraçar a incerteza. Eu, que só queria provar que ele mentia, descobri que a maior mentira era a minha própria presunção, a minha arrogância em julgar o desconhecido. E ao pedir perdão, eu me abri para uma verdade muito maior, uma verdade que me transformou em uma pessoa mais compassiva, mais compreensiva, mais humana, mais conectada com o mundo e com as pessoas. A história da foto com a data de amanhã não é apenas uma história de mistério e aventura, é uma história de transformação pessoal, de como um evento extraordinário e, inicialmente assustador, pode nos forçar a reavaliar tudo o que acreditamos, a nos reconectar com o nosso propósito mais profundo. E eu, Mariana, a guardiã do farol da esperança, a protetora do legado de Lúcia, continuo minha jornada, com o coração aberto para os mistérios do universo e com a sabedoria de que a verdadeira força não reside em controlar a verdade, mas em se entregar a ela, em abraçá-la, mesmo que ela nos faça rir antes de chorar e nos peça perdão antes de nos libertar. E essa, meus caros leitores, é a minha promessa de seguir em frente, orando o passado e construindo um futuro, um dia de cada vez, um mistério de cada vez. A vida é, afinal, o maior dos mistérios e a maior das verdades.